Olá, boa tarde, bem-vindos. Hoje estou aqui para a quarta oficina básica, que é o infantário, e já fizemos aqui as primeiras quatro oficinas, em termos de apresentações de webinars e de cursos que estamos aqui a apresentar e a seriar, para depois efetivamente mais à frente compor turmas, eventualmente lançar os cursos online. A minha ideia aqui é essencialmente desenvolver um bocadinho mais as temáticas do que é cada uma destas oficinas. Há aqui uma série de aspectos que eu estou a transmitir, estou a usar vídeos, esperemos que tudo isto seja possível também depois de manter a nível dos cursos, por causa dos direitos de autor, mas independentemente disso, hoje estou aqui para o Infantário, a quarta oficina, Fundamentos do Conhecimento dos Traumas, como instrumento da programação mental, da programação que fazemos de nós mesmos. Chegámos então ao quarto elemento, o cerne, digamos, deste conjunto de quatro aspectos: o aspecto físico, o corpo, o aspecto dos recursos, que tem a ver com a parte material espiritual, a comunicação mental, e agora a parte emocional, que tem a ver, obviamente, com aquilo que é o trabalho dos traumas, de tudo aquilo que são os sentimentos, as emoções, e como é que podemos trabalhar isto através da programação neurolinguística. Eu diria que esta oficina é a oficina da programação neurolinguística por excelência, já que é através dos sentimentos que trabalhamos o resto, digamos assim, de alguma maneira. Ao mesmo tempo, ela trabalha a nossa infância, está ligada a uma série de profissões de terapia, terapia de jovens, mas também terapia de idosos, terapia social, terapia individual, essencialmente. Aqui não estamos tanto numa terapia de casal, nem numa terapia que isso será mais, obviamente, para os terapeutas de casal, e será mais para uma perspectiva de escorpião e mais do ponto de vista do consultório, não aqui do infantário. E também temos depois, obviamente, a repercussão disto a nível daquilo que é a religião, os templos, quando pensamos no coletivo e nas oficinas já sociais, que abordaremos quando falarmos das oficinas superiores ou coletivas. São três níveis de oficinas: as oficinas básicas, esta é a última oficina básica que eu vou abordar. Terei depois até um layout diferente para as relacionais e para as sociais, porque acho que são três níveis diferentes de relação: a relação íntima, eu comigo mesmo, a relação eu com o outro e a relação social, a relação de eu com o coletivo. Mas, independentemente disso, temos sempre estas quatro energias diferentes que vão sendo trabalhadas, por isso 4 vezes 3, 12, daí as 12 áreas de vida. Evidentemente que isto está relacionado com a astrologia, está relacionado com o tarot, mas eu vejo isto de um ponto de vista operacional. Portanto, temos estado a ver várias áreas. Hoje vou falar dos infantários, vou falar daquilo que é a ligação às crianças, aos idosos, à relação social, mas à relação connosco mesmos. Nós projetamos nos outros a relação que temos interna connosco mesmos. Isto tem a ver com caranguejo e tem a ver essencialmente com isso, com a minha visão de mim, dos meus traumas e como eu projeto isso nos outros e como os outros podem projetar isso em mim. Isto nós começamos a trabalhar logo a nível da infância, a nível do infantário. Ok? Vamos então aqui começar com os slides. Conceito de oficina, neste caso o que vamos trabalhar é a memória. Trabalhámos o corpo na primeira oficina, os recursos na segunda, a palavra na terceira. Aqui vamos trabalhar a memória. Os valores do infantário, o que é que há aqui, quais são os valores que temos que ter, o que é que nos rege, depois qual é o desafio, o que é que aqui está em causa, e depois finalmente as técnicas de desenvolvimento da maturidade, que são o programa do terapeuta ou do holista, digamos assim, neste caso do terapeuta de topo, não é? Porque estamos aqui a falar da terapia não a um nível coletivo holístico, nem a um nível relacional de consultório, mas sim a nível pessoal. E portanto depois iremos ver então esse programa específico, tal e qual como nos outros módulos que tenho estado aqui a ver e nas outras oficinas, também aqui temos depois um programa específico de técnicas para melhorar as habilidades nesta área específica, nesta oficina específica. Bernardo Soares é outro heterónimo, trouxe um heterónimo para a oficina portanto, uh, da redação, não é? A nível daquilo que é o comunicador, o jornalista. Aqui a nível do terapeuta e do educador de infância, eu trago aqui uma reflexão diferente, que tem a ver com o olhar e que tem a ver essencialmente com questionarmos a nós mesmos. E não deixa de ser uma visão ainda mais profunda, mais do que a multiplicidade de capas ou de personalidades ou de pensamentos, é o sentir.
é as sensações, é o que temos dentro e o que é que isso nos traz, o luar, a noite, aquilo que é a nossa mais profunda ilusão e os nossos traumas, porque é isso que vem desde a infância e que nos marca e que nos identifica como algo de mais profundo. Para quem tem a lua em Caranguejo, isto é especialmente significativo. E seja lua, seja sol, seja ascendente, sem dúvida alguma que é uma casa que tem que tem uma quantidade imensa de, de ferramentas que nós podemos usar e trabalhar e que nos ajudam a solidificar a nossa própria existência enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e que não deve ser colocada de forma discipienda nem relativa, porque é realmente importante sermos verdadeiros connosco e sermos capazes de aprofundar as nossas próprias capacidades de uma forma congruente. Vamos iniciar então um ciclo que já iniciamos, aliás, vamos na quarta oficina, as 12 oficinas da vida, correspondem a 12 energias que todos temos que trabalhar. Aqui é a consciência do sentimento. Metamodelo que aqui vamos utilizar é a linguagem nas várias áreas, que não é astrológica, mas sim operativa. 12 webinars sucessivos, apresentação de um curso de coaching que lhe está associado, neste caso, terapeuta de topo. Quarta oficina corresponde à energia da Lua, regente oceanos e mares e do feminino, da receptividade também, acrescentaria eu. Trabalhar um sentimento é escutá-lo através de um processo ativo, trabalho na intimidade, observação, nutrição, esculpir as nossas próprias metas a partir da nossa consciência mais profunda. Portanto, cada oficina trabalha um tema de vida. Aqui a nossa memória, a nossa visão interna, a nossa infância, o nosso passado, a sua profundidade, trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa armadura, a nossa memória e a sua sensação. E aqui é muito importante percebermos que efetivamente estamos a tratar com a memória e a influência que a memória tem sobre nós mesmos, aquilo que ela foi transformando, que ela foi trabalhando, tudo aquilo que dentro de nós é necessário esmiuçar para entender de onde vimos, para onde vamos e quem somos. Isso só o conseguimos fazer quando verdadeiramente estamos abertos a separar-nos das ilusões e das loucuras que por vezes nos dominam e que nós não temos conhecimento de onde vêm, porque nós não nos desconstruímos com frequência. Em Caranguejo, aqui na oficina da infância, isto é o que devemos fazer com as crianças. Pergunto, então, mas o que é que isto tem a ver com as crianças? Porque é exatamente isso que muitas vezes falha na educação que fazemos com as nossas crianças. Primeiro, temos uma tendência natural para achar que as crianças que, de alguma forma, estão num patamar em que são receptáculos, que apenas têm que receber, e sim, são esponjas, elas absorvem tudo o que nós lhes transmitimos, mas elas têm a sua personalidade desde cedo marcada. E obviamente são frágeis e tudo o que nós lhes transmitimos vai marcá-las, vai torná-las de uma forma ou de outra, vai influenciá-las. Aliás, isto acontece com tudo, nós somos, por natureza, fruto de comportamentos, e os comportamentos que têm connosco são os comportamentos que nós vamos adotar connosco e que possivelmente vamos ter com os nossos filhos, com as pessoas a quem depois vamos transmitir. Portanto, há uma obrigação muito grande nós sermos muito corretos, muito positivos connosco para também podermos ser com os outros, mas nós somos consequência da forma como os nossos pais nos trataram e existe essa realidade, existe esse, digamos, esse repositório do passado, esse conjunto de traumas, muitas vezes, de experiências, podem ser negativas ou positivas, mas naquela perspectiva das Gestalt, ou seja, das pérolas, não é? Fritz Perls tem muito esta teoria de uma cadeia de memórias na qual a primeira pérola, a original, foi o primeiro trauma e depois todos os outros se geram em cadeia, não é? Daí ser uma espécie de colar de pérolas em que temos uma sucessão de eventos em que o primeiro marcou um padrão, digamos assim, que se repete. E esta ideia de padrões repetidos, esta ideia que está em Fritz Perls, da primeira memória negativa originária da qual as outras emanam, tem muito a ver com um trabalho sucessivo da memória, não é? A nossa memória também funciona assim. A memória é por associação, nós associamos. E a forma como associamos com frequência cria padrões comportamentais, cria formas comportamentais de sermos e de nos relacionarmos. Daí ser tão difícil mudar os hábitos, porque para mudar os hábitos temos que mudar a relação com a dor e com a dor da forma como nos relacionamos com ela da forma traumática e por isso temos que mergulhar no trauma.
É evidente que mergulhar no trauma é mexer com o bisturi onde há dor e mergulhar naquilo que é, de alguma forma, o câncer, não é? Se nós pensarmos caranguejo tem a ver com câncer, não é? Em inglês, cancer é cancro, não é? Ou seja, é o local onde se encontra, digamos assim, esse repertório. Mas isto não tem que ser necessariamente mau, muito pelo contrário, nós só quando dissecamos aquilo que é o nosso trauma, aquilo que são os traumas, é que isso nos potencia. Ou seja, o trauma é uma fonte de potenciamento, de crescimento, de transformação, de movimento até. Aliás, se pensarmos no carro, não é? Que é a carta que rege o caranguejo, temos isso, não é? O potenciar. Eu aqui estou à vontade já para uma linguagem muito mais esotérica, porque nós estamos a um nível emocional e simbólico até, e portanto aparto-me daquela linguagem mais rigorosa mental da redação, ou daquela visão mais baseada na ação imediata do corpo, ou numa linguagem tremendamente materialista e básica que temos a nível de uma casa 2, que são importantes para aquelas áreas de vida, nem pode ser de outra maneira, mas aqui temos a emoção, temos o perceber que às vezes aquilo que não faz sentido é o que faz todo sentido. E se não formos capazes de mergulhar nas razões mais profundas das nossas próprias experiências não resolvidas e necessidades não atendidas que geraram traumas e dificuldades, dificilmente entendemos a profundidade do que é que podemos aqui trabalhar a nível desta oficina. Ela começa na infância, mas ela vai para o resto da vida. Nós somos crianças, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. E o facto de termos que passar por várias fases da vida nunca nos apaga aquilo que nós somos essencialmente, que é uma criança que veio aqui para crescer, mas veio aqui para aprender sobre si mesmo e sobre porque é que tem traumas e porque é que consegue, à medida que cresce, ligar-se melhor a esses traumas. E é sobretudo isso que se aprende no infantário. O infantário é a educação da infância, é começarmos a ter carapaça, como tem ao fim e ao cabo o caranguejo, para nos conseguirmos defender daquilo que é o mundo exterior, protegendo a nossa criança interior, porque é esse o simbolismo essencial. É aí que reside o trauma, mas é também aí que reside a nossa maior força. É preciso não esquecer que as duas coisas estão intimamente ligadas, ok? E passamos então para conhecer a memória. Escutar ativamente a memória, perceber onde se encontram as fraquezas, as forças, os desafios e as oportunidades. Autossugestão, exercícios de mentalização repetidos ao acordar e ao deitar, para reprogramar a linguagem interna. Portanto, esta capacidade de usar a autossugestão na programação neurolinguística, nas linhas do tempo, nos momentos essenciais de trauma do passado, para a partir daí estabelecermos uma rede de ressignificação de momentos, eventos históricos que mudem a nossa própria relação connosco e com o passado, reconstruir a nossa memória de infância, reconstruir a nossa autoimagem através da memória do passado. Isto é fantástico, é um trabalho difícil, implica modelagem, reconhecimento de características do que somos para levar ao que fomos no passado, e aqui a modelagem é feita a partir de nós mesmos, trazer do momento presente para o momento passado a nossa força. Portanto, aquela fase de identidade é aqui quase toda a oficina, não é? Acolhimento de dificuldades, diálogo não violento interno, divisão por etapas, pequenos passos, autocuidado e gratidão. Esta parte do autocuidado, gratidão, na criação de um panorama social, acho que é muito importante aqui nesta oficina. Nós cuidarmos de nós, sermos carinhosos, percebermos que nós lá atrás não tínhamos os recursos que hoje podemos levar àquele momento do passado e curar e falar com a nossa criança interior naquele período de tempo e sermos cuidadores dela. E ao sermos cuidadores de nós mesmos no passado, nós conseguimos trazer ao presente muito mais força e segurança. Porque tudo isto nos torna mais fortes. A capacidade de nos amarmos a nós mesmos nos momentos em que fomos frágeis no passado, nos traumas do passado. E perceber que aquela foi a nossa melhor resposta. E se calhar aquilo que nos traumatizou nos nossos pais ou naquelas experiências tem que ser vistas à luz de hoje para nós carregarmos o sentimento de hoje para curar o que está no passado. E isto é fundamental, a linha do tempo. Mais ou menos conscientemente é isto que fazemos numa linha do tempo, é isto que fazemos a nível do infantário. Aliás, um bom educador de infância tem que saber fazer isso com ele para também saber estar com as crianças no momento de ser paciente, de saber perceber as reações e de saber conduzir
para a alegria, para os sentimentos positivos, aqueles momentos de sofrimento e saber aliviar e saber trazer essa luz, esse conhecimento àquele momento, sem deixar de, obviamente, trazer valores, por vezes há que repreender, mas ao mesmo tempo trazer luz e trazer algo que acarinha e vai buscar essa mesma pessoa, essa criança, que é também a nossa criança interior. Nós, quando estamos a trabalhar, trabalhamos em espelho, trabalhamos para nós, trabalhamos para o outro. Esse aspecto é importante. Portanto, um novo tipo de comportamento que tem a ver, este conhecer a memória, não é? Baseado numa consciência de emoção e de sentimento, 21 dias de repetição de padrões de controle para depressões, para um novo modelo de auto-amor, autorrespeito, para criar disciplina e desenvolvimento de uma agilidade mental. Portanto, conhecer esta memória. Portanto, escuta ativa permanente, aceitação através de entrega e expressão emocional. Eu trago aqui o Boyhood, que é um filme que eu gosto imenso. Aliás, gosto de todos os filmes deste realizador, que é o Richard Linklater. É muito conhecida o Before Sunset, Before Sunrise. O Boyhood é menos conhecido. É a história de um rapaz e é a história real da evolução dele desde criança. É o mesmo ator, desde que ele tem 2, 3, 4, 5 anos até que tem 18 anos. E atravessa toda a idade de infância, adolescência até a idade adulta. E aqui é um aspecto importante em que eles estão a falar de namoros com a filha mais velha, embora o filme seja acerca do irmão dela, não é? Que era o filho mais novo. E é interessante o pai e a filha a falar sobre namorados. E é um bocadinho isso que se encontra aqui no Boyhood. Talk, and listen to music. That's more fun to you than going camping with your brother and your father who love you. Yeah. Sorry. Is it going to be outlauded? Probably not. Maybe some of the seniors. I know what this party is. The parents are out of town, right? Somebody's scored a keg, right? You guys are going to have a good time. Trash the whole house, right? Não vou continuar aqui muito mais, só para cerca deste filme. É só aqui um aspecto importante: escuta ativa permanente através da aceitação, entrega e expressão emocional. Basicamente é isto que eu teria aqui relativamente à situação. Portanto, valores do infantário: sentir, compreender, ressignificar e a responsabilidade emocional e sentimental. Portanto, já percebemos, em primeiro lugar, como é que nós conhecemos dentro de nós o nosso próprio infantário, digamos assim, e depois que valores é que estão associados aqui ao infantário. Então temos sentir, compreender, ressignificar e a responsabilidade emocional e sentimental que está aqui associada, que me parece também um aspecto profundamente importante para percebermos um bocadinho o que é que temos aqui no infantário, não é? Portanto, sentir é a capacidade de executar de forma lenta e ritmada exercícios de conhecimento através da direção, uma melhor performance diária, não é? Perceber isso, através deste valor de sentir, não é? Compreender aquilo que nós somos, compreender a forma como estamos e como trabalhamos, aqui de um ponto de vista emocional, desenvolver essa agilidade emocional, que permite antecipar e adaptar a forma como nos relacionamos com a emoção do corpo, e a responsabilidade emocional e sentimental é controlar os nossos próprios sentimentos em relação aos outros e efetivamente a partir daí sermos capazes de chegar com mais facilidade ao outro. Entretanto, temos aqui os valores que encontramos essencialmente aqui portanto, no infantário, e encontramos efetivamente aqui o código do terapeuta: sentir, compreender, ressignificar e maturar. Portanto, é a capacidade de sentir de forma adaptativa, nunca deixar de se avaliar, adequar o ritmo de introspeção ao desafio, desenvolver a água interna, fluir permanentemente entre os obstáculos internos e externos, com uma congruência em movimento, desenvolvendo a emoção automática do espírito para a sobrevivência à ameaça externa ou interna, da consciência da responsabilidade emocional e sentimental, ou seja, desenvolvimento de um critério na escolha e adaptação da memória à ressignificação pretendida. Portanto, este código do terapeuta de topo é essencialmente a capacidade que temos, por um lado, de sentir, não é? De observar aquilo que foi a nossa memória do passado, porque é aí que reside essencialmente a nossa capacidade maior. Primeiro objetivo. Segundo, compreender, dissecar, entender o que se passou, ir lá com a nossa própria energia para poder depois ressignificar, dar-lhe um novo valor e uma nova estrutura, para finalmente poder maturar e evoluir, ter a tal responsabilidade sentimental connosco, com os nossos sentimentos e com os sentimentos dos outros. Porque ao desenvolvermos a capacidade
de interação e respeito pela nossa própria criança interior, pelos nossos sentimentos do presente e do passado, nós vamos, sem dúvida alguma, ter a capacidade de desenvolver também essa mesma realidade com as outras pessoas com quem estamos a interagir. Ou seja, um bom educador de infância é uma pessoa extremamente bem resolvida com o seu passado, sobretudo com o seu passado de infância, com os seus traumas, que absorveu, que assimilou, ou que pelo menos tem uma relação positiva com eles. Porque tudo isto vamos lá ver, muitas vezes nós podemos ser um bocadinho o curador ferido, não é? Que é aquela ideia do Kyrian, não é? O centauro ferido que ao mesmo tempo aquilo que ele não conseguia dar a si dava aos outros. Mas independentemente disso, mesmo que estejamos nessa dimensão de termos traumas profundos do passado, a verdade é que o trabalharmos no infantário faz-nos de alguma forma trabalhar isto, melhorar isto, tornarmos melhores pessoas connosco mesmos. E mesmo que estejamos nessa dimensão do centauro ferido, de alguém que se precisa de trabalhar, a verdade é que ao passar por este processo de ressignificação, de linha do tempo, de ir trabalhar aquilo que são memórias do passado, necessariamente nós vamos trabalhar-nos a nós mesmos. E, portanto, vai acabar por acontecer esse trabalho, essa situação, e vamos acabar por nos transformar. Portanto, temos aqui um bocadinho aquilo que são os valores do infantário, encontrar os fundamentos. Temos mais uma passagem do Boyhood, não é? Neste caso, temos até inclusivamente uma anatomia de uma cena. Não vou entrar aqui muito, vocês depois poderão ver quando eu puser os slides, que entretanto também vou ter que aqui fazer alguns ajustes aos slides. Já percebi que há alguns slides que precisam de ser melhorados, mas independentemente disso, este código do terapeuta é sentir, compreender, ressignificar e maturar. Existe um conjunto de princípios e valores, cá está, as tais, quando estamos a falar dos valores, há um conjunto também de posturas básicas, blindar a mente às emoções destrutivas, desenvolver uma mentalidade de gratidão, ter um autocuidado, conhecer-se a si e aos traumas do seu passado, cuidar da imagem interna, saber posicionar-se e dizer não pelo comportamento, a nós mesmos e aos outros, porque o comportamento é para nós e para os outros. Saber posicionar-se, não é? Vencendo o medo que nós temos de nós mesmos e dos nossos traumas do passado, criar o tal ambiente de acolhimento a si mesmo, que é fundamental, criar um correto mapa mental de abundância, porque é importante sermos felizes e transmitir isso a nós mesmos, termos carinho connosco, sermos cuidadosos de nós mesmos e saber aceitarmos mesmo com poucos recursos emocionais, porque os recursos emocionais trabalham-se a partir dos próprios recursos emocionais. E estes são os valores do infantário e dos seus fundamentos. Não sei se aqui terei que... Não sei se aqui... Ok. Há sempre estas questões de passar os slides. E passamos então a conhecer o desafio, para depois então vermos o terapeuta de topo. Então, conhecer o desafio, perceber a psicologia que move os outros seres humanos, autoconhecimento, desafio de mudança interna, conhecimento do campo emocional, condições internas, aceitação e ressignificação, noção e discernimento para aceitar o passado, mentalização da memória para a mudança e aceitação do seu próprio caminho, escuta ativa no conhecimento de si mesmo através de um modelo de transformação emocional, domínio dos 5 princípios para poder definir o momento para lançar a sua percepção interna, desenvolver a inteligência emocional a partir do conhecimento dos recursos, direção de narrativas internas, mudança de mentalidades, modelo de mundo para soltar a água transformadora da consistência emocional, crescimento através da adaptação constante da memória através do espírito, ou seja, esta ideia de memória através do espírito. Aqui vamos buscar o elemento água da memória e ligá-lo ao espírito, que é um elemento terra, trazer estabilidade àquilo que é fluido. E depois, eu vou dar esta imagem aqui do rapaz. E técnica de desenvolvimento de maturidade, o terapeuta de topo, o TDP. Portanto, primeiro aspecto, a respiração. Vou só tirar aqui para se ver a imagem. E, portanto, aqui é neutro. Técnicas de desenvolvimento da maturidade. Respiração normal, transmutada e acelerada. Isto é muito interessante para quem faz yoga. Normalmente estas técnicas aprendem-se também em quem faz esse tipo de cursos. Portanto, yoga e transformação, capacidade de trabalho e competição, cá está. Portanto, começamos pelo trabalho da respiração, para depois começarmos a introduzir exercícios físicos, para também ver um trabalho com o corpo, com o sinestésico. É muito importante a nível de um terapeuta
e nomeadamente daquilo que seja um educador de infância, alguém que educa as emoções da fase primária da nossa vida, quando ainda estamos em crescimento, é muito importante esta relação com o corpo, com transformar o corpo, com dar espaço ao corpo. E, portanto, a questão do yoga, das posturas de yoga, dos exercícios físicos, também são aqui importantes, não é? Capacidade de trabalho e ao mesmo tempo de desenvolver o espírito daquela competição connosco mesmos, ativa, correta, positiva. Asanas de primeiro nível, repetição expansiva, segundo nível, repetição com concentração, expansividade, concentração, introdução à meditação na prática, meditação, o aspecto de nós refletirmos sobre aquilo que fazemos, sobre ou pura e simplesmente não refletirmos, estarmos pura e simplesmente pararmos o fluxo de pensamento, não é? Ideação, que aparece muito quando fazemos este cortar, portanto, na meditação, um dos princípios é a ideação, cortar com qualquer tipo de pensamento, concretação e capacidade de idear, foco, capacidade de teletrabalho sobre os seus objetivos, portanto isto são vídeos específicos que nos ensinam estas técnicas, linha do tempo e transformação da pérola, já falámos um pouco sobre o que é que são linhas do tempo e o que é que são as Gestalt ou as pérolas. Gestalt treino e trabalho de teta a hipno, isto tem a ver com hipnoterapia, tem a ver com níveis progressivos de chegar a teta. Teta tem a ver com um estado superior de alinhamento da realidade para uma cura superior. Pode ser direcionada, pode aqui ser feito com um trabalho de terapeuta, mas isto depois também podemos fazer connosco e ajudar a fazer, obviamente, com crianças, obviamente, que também é importante para elas. Âncoras e significados, isto é claramente programação neurolinguística, e âncoras é portanto, uma técnica que nós usamos para carregar emoções positivas, para trabalhar fenómenos ou acontecimentos negativos do passado, nomeadamente traumas, e portanto o carregamento de âncoras é um conjunto de energias positivas que carregamos. Uma âncora, as âncoras podem ter, o que é uma âncora? Explicando. Basicamente, uma âncora é basicamente, pode ser um toque, se estamos a falar de sinestésico, um toque num dedo, por exemplo, pode ser uma música, ou seja, é algo, seja música será auditiva tonal, ou se for um toque num dedo será sinestésico, ou seja, qualquer tipo de sinal ou código que nós associamos significados positivos para depois poder fazer disparar em situações de maior dificuldade ou associar a momentos em que estamos a viver essas mesmas emoções, ok? E portanto tem a ver essencialmente com isso, para não estar sempre a olhar para baixo ou para olhar para cima. Portanto, depois temos também os tipos de âncoras, já falei de algumas, sinestésicas, visuais, podem ser auditivas tonais, portanto, auditivas digitais já serão mais a ver com algo técnico, digamos assim. Como é que se faz o lançamento de âncoras? Portanto, aqui é uma exemplificação prática de um vídeo de como é que se criam as âncoras, os vários tipos de âncoras, depois as pérolas Gestalt, treino em teta com Gestalt, também falarei um bocadinho do que é isto, tem a ver obviamente com padrões vibracionais e elevação dos mesmos, sistemas de representação, posições perceptivas, terceira posição e sua importância, aqui estamos a falar de quando estamos num conflito, de conhecer a nossa posição, a posição do outro e a posição de quem está de fora, exposição de significados, através da interpretação daquilo que é numa determinada situação, uma interpretação de um trauma e como é que podemos ressignificar ou expor o seu significado, a ressignificação, a regressão, que isto já implica ir a outras vidas, trabalho de transformação entre vidas, cá está também, capacidade mediúnica, o que é, como se trabalha, controle de vibração, mapping across, pirâmides de valores, chamado metamodelo. Depois temos o que é isto, a pirâmide de valores, exercícios sistémicos, pirâmides de valores, de percebermos a que nível é que estamos, o que é que estamos a querer trabalhar, se estamos a um nível mais de coaching, a um nível básico de comportamentos, ou se já estamos a um nível de valores superiores, de mudança de princípios, enfim. Exercícios sistémicos, visuais, auditivos, digitais e tonais para ser um melhor terapeuta, para ser um melhor educador de infância. O uso da vibração, o Reiki, tem muito a ver com a energia das mãos também e do corpo. Prática radiónica, mesas radiónicas, trabalho a partir do fundo, constelações familiares, a Psicopédia e Brahma, o pai como arquétipo, aqui já vamos falar dos arquétipos, mãe como arquétipo, transformação com os dois pais, campo das constelações familiares, entramos aqui um bocadinho, embora isto seja muito matéria da casa 11 do Grêmio,
enraizamento, doença introspectiva, introdução ao conhecimento das partes, naquilo que é um conflito, por exemplo, linha do tempo dinâmica, capacidade xamânica de oração, introdução à hipnoterapia, o que é a hipnoterapia, como é que se pode fazer a um nível básico, expandir a abundância, o estado teta, deixar fluir e sair estados. Agora, um aspecto mais interessante, tem a ver com o palco, mas que também faço aqui algum cruzamento, que é shuffle dance e twist, dança, portanto, movimento físico, desenvolvimento de hipnoterapia e capacitação pela hipnose. Estas são as técnicas que basicamente vou desenvolver no terapeuta de topo ou educador de infância, que se pode aplicar a crianças, que se pode aplicar a nós mesmos. As crianças começarem a ter conhecimento daquilo que são os seus traumas, a forma como podem alocar e reagir a eles, e se descobrirem o que é a mediação, o que é a comunicação não violenta, como é que podem fazer esses exercícios, poderão muito mais facilmente estar equipadas já para os inícios da sua vida de uma forma totalmente diferente. Se calhar foi isso que nós, enquanto jovens e crianças, enquanto tivemos a crescer, não tivemos essa oportunidade. E, portanto, é isto um pouco o que eu quero também aqui trazer, porque esta é uma área, e isto é interessante falar-se, porque estamos aqui a falar de áreas de vida, falarmos aqui do corpo. Hoje em dia os ginásios estão muito em voga, hoje em dia também canais sobre finanças e banca são comuns. Temos também bastante informação e canais que explicam como é que se comunica, o que é a dissociação, a parte da comunicação, a relação, mas verdadeiramente jardim de infância e de cuidar daquilo que é o interior, a educação, etc. Claro que existem programas de educar pais, etc., como é que devem, sobretudo quando estão para ser pais e como é que se tornam educadores de infância, mas não há propriamente, há alguns negócios nessa área, mas não há propriamente grandes programas na área da Casa 4, do Jardim de Infância. E é interessante que se isto se incorpora, isto é não só importante para quem exerce a profissão, e mais uma vez eu volto aqui à dupla valência das 12 oficinas, ela serve para quem quer desenvolver uma aptidão, uma vocação, mas serve também para qualquer um de nós, que temos que ter um mínimo de bases para poder lidar nestas áreas, e esta é uma área que eu acho que é absolutamente essencial. Mas pronto, era só esta partilha que queria fazer convosco. Entretanto, os níveis de desenvolvimento, infância, adolescência, idade adulta, emprego, terceira idade e depois transcendência também. Aqui dois aspectos, infantários e centros de apoio emocional, que acho que são dois aspectos que devem ser desenvolvidos, é isso que eu estava a falar um pouquinho há pouco. Mais duas cenas do Boyhood. Aqui temos uma cena de violência, de alguma forma. Mas eu acho que não vou desenvolver muito. Vocês vejam depois os vídeos quando eu puser os slides. Queria-vos agradecer, de alguma forma, também a presença aqui. É sempre bom estarmos aqui. Não estou a desenvolver muito os slides porque já ouvi ali avisos da parte do YouTube que pode haver problemas de direitos de autor e também não quero entrar por aí. Como isto está em slide, depois vocês veem isto e veem com o maior cuidado e desenvolvimento. Tive também esse cuidado de desenvolver por um lado os PowerPoints e por outro lado fazer aqui hoje o vídeo e pronto, e colocar-vos isto tudo no site. Espero que tenham gostado, agradeço a vossa presença hoje aqui neste webinar. Este webinar é aberto, é como eu estava a dizer, eu vou dar os 4 webinars abertos, os 4 não, os 12, hoje dei 4, vou dar mais 4, depois outros 4, mas estou a dar os webinars abertos, vou deixar também os PowerPoints, a informação e depois começarei a falar técnicas de forma sucessiva nas oficinas, para ver se realmente estou aqui alguma dinâmica e se depois abre efetivamente os cursos. A ideia é efetivamente abrir cursos, mas é quando tudo isto estiver também com uma maior interiorização, haver mais pessoas interessadas e fazer sentido, porque também não vale a pena estar a lançar cursos, tenta fazer isso com o primeiro webinar do ginásio, as coisas não resultaram e portanto estou a tentar aqui uma abordagem diferente para introduzir as 2 oficinas. Espero que tenham gostado, queria agradecer a todos e vamos nos vendo nos restantes webinars que também temos aqui, digamos assim, sair aqui do compartilhamento de tela e